Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Podemos ler, então? Amém? Está escrito: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação é uma oferta de vinho. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda até aqui. Amém? Pode ficar à vontade, pode apagar então. Irmãos, foi importante ouvirmos cada irmão dar um testemunho a respeito do fim das décadas de 99 e de 2009, porque nós também estamos no final de uma década. E pensando a respeito do final dessa década, e vamos entrar numa próxima década, eu fiquei refletindo sobre a vida. Porque nessas passagens de ano, a gente tem muito esse pensamento sobre a vida. Amém? Então, eu preciso muito da sua atenção nesses minutos que nós teremos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Concentra a sua atenção na pregação. Isso, fala aí com a pessoa. Concentra a sua atenção na pregação nesses próximos 30 minutos. Amém? Combinado? Em nome de Jesus. E nessa passagem de ano, nessa virada de ano, irmãos, a gente tira muito tempo para pensar sobre a vida. Amém? E eu estive pensando sobre a vida. Primeiro, algo que é percebível a respeito da vida, que é, a vida, ela tem um fim. Ela tem início e fim, pelo menos a vida natural, ela tem início e tem um fim. A vida se inicia na fecundação do óvulo, na concepção ali da vida no ventre de uma mulher, e a partir daquele momento existe uma realidade para aquela pessoa. A vida iniciou, a vida natural iniciou, e a vida natural vai terminar em algum momento. Se estamos vivos, temos uma certeza: se Cristo não voltar antes, morreremos. Agora, o interessante é que nós aprendemos a contar a vida, ou contar o tempo dessa vida. A Terra, ela está em rotação, ela faz um giro no seu próprio eixo, e esse giro nós percebemos com o nascer do sol e o pôr do sol. Então nós aprendemos a contar o dia, as 24 horas de um dia, que é na verdade a rotação da Terra no seu próprio eixo. Mas não é só isso, a contabilidade da vida, nós também aprendemos a contar as estações, o ano, a translação ou a rotação da Terra ao redor do Sol, nós contamos como ano. E aprendemos a contar a vida, ou o tempo de vida, com essa rotação da Terra e essa translação da Terra ao redor do Sol. E eu fiquei pensando a respeito disso, e fiz um cálculo, e eu gostaria que você me desse sua atenção para você analisar esse cálculo. E você calcular aí com você aí, o seu tempo de vida, médio pelo menos. Uma pessoa que viver
90 anos nessa terra, ele vai ter 3.850 dias de vida. Alguém que hoje tenha 30 anos de vida, se ele morrer aos 90 anos, ele terá pela frente 21.900 dias. É o modo que nós encontramos de calcular o tempo da nossa vida natural nessa terra. Outra questão a respeito da vida, irmãos, é que a vida também ela tem fases. A infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice. Outras realidades da vida é que ela é marcada por altos e baixos, encontros e desencontros, tribulação e tranquilidade. Quando acontece a fecundação do óvulo, até o findar do fôlego de vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa vai ser marcada por fases e vai ser marcada por encontros e desencontros. Mas a questão aqui é que eu falei dessa vida natural. Mas essa vida também é marcada por outra questão, e é nessa que a gente vai aprofundar agora na carta de Paulo a Timóteo. A vida também é marcada por decisões que tomamos. Sabe, irmãos, aqui nós temos um homem que diz o seguinte a Timóteo, no final de sua vida, porque a segunda carta de Paulo a Timóteo é quando Paulo está na sua prisão em Roma, agora como um preso político, acusado de crime que não cometeu, e ele sabia, discorrendo, fazendo a leitura da carta de Paulo a Timóteo, ele sabia que a morte já estava à porta para recolhê-lo. E no final da vida, ali por volta dos seus 60 a 62 anos, Paulo escreve algo maravilhoso que serve para nós refletirmos hoje, no final dessa década, para entrar uma nova década. Ele escreve assim para Timóteo: Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, Paulo dá conselhos a Timóteo. É como se ele dissesse: Timóteo, ouve meus conselhos aí. E ele discorre vários conselhos. Quando chega no versículo 6, ele diz: Timóteo, mas eu quero te falar uma coisa a respeito da minha vida. Eu estou no final da vida. Eu já estou sendo oferecido como uma oferta de vinho, uma libação. Sabe, Timóteo, mas eu quero te falar algumas coisas que eu tive que tomar de decisão nesse tempo de vida natural que eu tive nessa terra. Agora que a morte já está à porta, agora que eu estou aí com meus 60 a 62 anos, nós não sabemos se era 60 ou 62, agora que está no final da minha vida, eu quero te falar uma coisa, uma postura que eu tive, decisões que eu tive que tomar para viver a vida bem. E ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate. Sabe, Timóteo, a vida me chamou para um monte de batalha. Foram muitas as batalhas, muitos os combates que a vida me chamou para que eu entrasse. Muitas foram as lutas, mas, Timóteo, eu escolhi a batalha certa. Aleluia. Foram muitos os combates, mas eu escolhi o bom combate. Sabe, irmãos, analisando o final da vida de Paulo, e quando ele fala para Timóteo a respeito de como ele levou essa vida, ele diz: eu combati o bom
combate. Se ele disse que combateu o bom combate, é porque existem combates que não vale a pena combater. Você sabe quais são? Existem brigas que não é para você entrar. Existem lutas que não é para você lutar. Existem combates que não é para que nós estejamos nele. A questão é que do momento da fecundação do óvulo até o momento do findar do fôlego de vida natural, o problema é que a gente entra em alguns combates que não era para a gente estar entrando. Quer alguns exemplos? Eu vou te dar alguns exemplos. O combate de pai contra filho, filho contra pai. Quantas pessoas não estão vivendo hoje um combate que não era para que ele estivesse combatendo? Combatendo o próprio pai? Ou em guerra com o próprio pai? Ou em guerra com os filhos? Quer um outro exemplo? O combate da esposa para com o esposo. Do esposo para com a esposa. Não era para a gente ser inimigo do cônjuge. A gente perde energia, a gente perde foco. E a gente insiste em entrar em algumas brigas que não era para a gente ter entrado nessas brigas. Eu me lembro uma vez, nos anos 90, eu estava jogando bola com um amigo meu, e eu não sei, aquelas brigas que a gente tem de futebol, de rua, coisa boba. E eu tive uma briga com o meu colega, coisa boba. E ali a gente resolveu ali na hora, porque isso é comum principalmente entre os homens. Quem entendeu, guarda no coração. Se você tem um problema aí, você já resolve, você já mete a mão na orelha de um, da outra, já resolve ali, a gente já resolve. Depois conversa, o negócio seguinte, a gente é amigo, vamos parar com isso. E aí eu pensei que estava resolvido. Passado um tempo, esse meu amigo me chama para jogar fliperama num outro bairro lá de Contagem. Esse bairro que eu estava chama-se Nossa Senhora do Carmo. E esse outro bairro que ele me chamou para jogar, quem mora em Contagem, se eu ali naquela região, deve conhecer. Ele me chamou para jogar fliperama no Bernardo Monteiro. Quem daquela época sabia muito bem que o pessoal do Bernardo Monteiro não se dava com o pessoal do Nossa Senhora do Carmo. Essas coisas bobas aí, que infelizmente acontecem. E eu fui jogar fliperama no Bernardo Monteiro. Quando eu cheguei lá, ele estava lá jogando comigo. E teve uma hora que ele disse, Renato, eu vou ali na casa do meu primo e eu estou voltando rapidinho. Eu falei, vai lá. E a gente, quando joga fliperama, é igual os meninos quando jogam videogame hoje, né? A gente fica vidrado no negócio. E ele foi. Passado alguns minutos, o dono do fliperama bate a mão assim nas minhas costas e fala assim, rapaz, tem um pessoal te chamando lá fora. Quando eu olhei, irmão, a porta do fliperama está lotado de menino. E eles queriam me dar um couro, uma coça. Eu falei assim, meu Deus. E logo na minha cabeça veio, essa briga não é para mim. O que o dono do fliperama fez? Ele falou assim, olha, não sai, porque aqui eles não entram. Fica esperando. Porque eles vão embora uma hora, e na hora que eles forem embora, você sai correndo. Eu fui sábio e ouvi o conselho do dono do fliperama, porque aquela briga não era para mim, eu ia apanhar demais.
E o que eu fiz? Eu esperei. E eles ficaram lá e eu esperei, até ver uma hora que eles cansaram e foram embora. Aí o dono do fliperama olhou na esquina e falou assim, olha, corre, mas corre o tanto que você nunca correu e não olha para trás, corre. E quando você chegar no Fonte Grande, aí está resolvido. Eles não vão para lá. E aí, meu filho, quem é hoje, como que é o famoso que corre, que faz assim com o braço? Quem era o Usain Bolt nesse dia? Ali eu corri, eu não olhava para trás. Aí quando chegou no Fonte Grande, eu falei, aqui sim eles não vão entrar. Porque lamentavelmente ainda tem essas questões. Sabe, irmãos, tem briga que não é para nós. Tem briga que a gente vai perder porque não é para nós. Tem briga que a gente vai perder energia, força e principalmente foco porque não é para nós. Paulo disse, olha, Timóteo, nas decisões da vida que eu tive, eu escolhi o bom combate. E qual foi o bom combate que Paulo escolheu, irmãos? O combate da fé, o combate do evangelho, a vida que se vive debaixo do governo de Deus. Sabe, irmãos, na hora que a gente for orar, daqui a pouco a gente vai estar orando, sabe, na hora que você estiver orando, fala assim, Senhor, nessa próxima década, eu quero combater o bom combate. Eu não quero desperdiçar minha vida em brigas infindáveis com minha esposa, com meu marido, diz a esposa, com os meus filhos, com meu vizinho, com meu irmão Cristo. Eu quero combater o bom combate, que é o combate da fé, o combate do evangelho. Aleluia! Amém? Mas Paulo ainda diz, eu quero te falar uma outra coisa, Timóteo. Eu não só combati o bom combate, eu completei a carreira, eu finalizei a corrida, eu não fiquei no meio do caminho. Sabe, irmãos, a vida cristã, e essa ilustração eu pego do pastor Ricardo Agreste, ela se parece muito mais com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. E todo mundo sabe que numa maratona, você tem que medir o ritmo. Você não pode ser afobado, você não pode acelerar demais, porque senão vai te faltar fôlego no final da corrida. Você tem que manter um ritmo sereno, mas constante, para concluir a corrida. Você se lembra daquele desenho, daquela historinha do coelho e da tartaruga? O coelho, muito esperto, ágil e rápido, mas inconstante. E a tartaruga, constante, passo a passo. No finalzinho da história, quem é que vence a corrida? Quem é que completa a corrida? A tartaruga. Por quê? Porque ela tinha uma constância, uma permanência, uma perseverança. Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, eu finalizei a corrida, eu não fiquei pelo caminho. Eu mantive um ritmo contínuo, constante, perseverante. Sabe, irmãos, fazendo aplicação para o nosso dia a dia, quantas pessoas não desistiram da fé? Porque muitas foram as tribulações. Porque muitas foram as tentações. E Paulo diz para Timóteo, eu completei a carreira, Timóteo. E ele ainda diz mais uma coisa importantíssima a respeito do final da vida dele. Ele disse, Timóteo, eu guardei a fé, ou seja, eu permaneci fiel. A vida cristã não é uma questão de sucesso, é uma questão de fidelidade. A vida cristã é uma questão de fidelidade. Eu me manter fiel até o fim. E Paulo disse, eu permaneci fiel. Eu guardei a fé.
E no versículo 8 ele diz: meu filho Timóteo, e eu quero te dizer uma coisa, eu permaneci, eu completei a carreira, guardei a fé, eu combati o bom combate, tudo isso porque me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo tinha um motivador, e o seu motivador não era terreno, o seu motivador era celestial. E qual era o motivador do apóstolo Paulo? O motivador do apóstolo Paulo é que ele receberia o galardão, a coroa, a recompensa da parte do Senhor no dia da sua volta. Amém? Olhando esse texto, eu chego a uma conclusão. Só é possível viver a vida do modo correto. Só é possível viver a vida de um modo que vale a pena. Só é possível tomar decisões corretas para a vida. Porque quando a morte bater na porta da vida e ela nos recolher, nós vamos olhar para a vida como o apóstolo Paulo olhou para a vida, sabendo que fez as decisões corretas, escolheu o bom combate. Só de um jeito, irmãos. É quando eu estou cheio de Jesus, a minha mente é uma mente de Jesus, eu tenho uma visão espiritual, uma visão do Evangelho a respeito da vida. Esse homem que escreveu essa carta a Timóteo, foi o mesmo homem que teve um encontro transformador com Jesus Cristo no caminho para Damasco, e ele teve um encontro que mudou a história de vida dele. Este homem foi um homem cujo próprio Deus afirmou que tinha uma missão para ele. Em Atos, do capítulo 9, do versículo 15 ao 16, Deus falando com Ananias disse: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. Esse homem que está no final da vida, teve um dia um encontro transformador com Jesus Cristo, a mentalidade dele foi mudada, a vida dele foi mudada, os sentimentos dele foi mudado, porque ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Esse homem não era homem de visão terrena, esse homem era homem de visão espiritual, aleluia. Este mesmo homem disse na carta dele aos Filipenses, ele disse que ele encontrou a coisa mais valiosa do universo, e qual era? Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo, ele deixou a antiga religião, as antigas crenças, os antigos valores, para abraçar o grande valor do universo. E qual é o grande valor do universo? Jesus Cristo. Ele disse que nele, em Jesus, ele encontrava as delícias da vida, e por causa dele, Jesus, ele considerava todas as coisas como lixo, e por causa de Jesus, ele queria conhecer mais de Jesus, aleluia. Foi porque teve um encontro transformador com Jesus Cristo, e a sua mente mudada, a sua mentalidade mudada. O apóstolo Paulo disse aos coríntios, que a esperança dele era Jesus, a esperança dele não era para essa vida, mas a esperança dele transpassava essa vida, transcendia essa vida. A esperança dele era em Jesus, e permanecia em Jesus, aleluia. Esse mesmo homem escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que ele não olhava para as coisas temporais, mas ele olhava para as coisas eternas. Resumindo, eu só vou conseguir escolher o bom combate, eu só vou conseguir finalizar a corrida, eu só vou conseguir permanecer fiel se de fato eu tive uma transformação de mente, de coração, de vida em Jesus. E se minha visão de vida é uma visão que contempla Jesus, e Jesus é a resposta de tudo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as ideias humanistas, materialistas, cientificistas têm entrado aqui, olha, na cabeça e no coração. Aí as pessoas vão fazer, talvez você fez aí os seus projetos de 2020, dá uma olhada no projeto, só tem coisa terrena e temporal.
só coisa terrena e temporal. E queremos fazer de Deus o nosso servidor. Porque a nossa visão, ela não está parecida com a do apóstolo Paulo, de um homem transformado, renovado, nascido de novo. Que a esperança dele transcendia essa vida terrena. Nós temos sido invadidos com ideias terrenas, achando que elas são celestiais. Eu gostaria muito que você entrasse a nova década colocando Jesus em tudo. E a gente vem falando isso nesses dias. Colocando Jesus em tudo. Jesus ser a visão de mundo da sua vida. Jesus ser a sua grande esperança. Tudo o que Ele disse, tudo o que Ele prometeu, ser a chave da sua vida. Não colocar Jesus em um compartimento da sua vida, mas deixá-lo governá-la por inteiro. A sua vida íntima com a sua esposa, meu irmão. Jesus é a chave, tem um caminho, Ele é o início, o meio e a finalidade. Esse homem chegou com esse nível de sabedoria e maturidade para enfrentar a morte. Por quê? Porque um dia ele foi transformado por Jesus Cristo, a mentalidade, o coração dele, a vida dele, a visão de mundo, a expectativa, a esperança, tudo tinha Jesus. Na hora que eu vou colocar um projeto de 2020, eu coloco o projeto de 2020, mas é Jesus que brota. Ele é o início, o meio e o fim daquele projeto. Está entendendo, sim ou não? A proposta é, vamos iniciar 2020 com a visão de mundo que esse homem aqui tem, o apóstolo Paulo, e essa visão de mundo é colocar Jesus em tudo. Ser Jesus a finalidade de tudo que a gente fizer. O início, o meio e a finalidade. Eu me lembro que esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa a respeito de casamento. Aliás, eu conversei com várias pessoas a respeito de casamento nesses últimos dias. E numa das conversas que eu tive com essa pessoa foi: eu poderia te encher de conselhos, olha aqui para mim, ó. Eu poderia aqui te encher de conselhos de autoajuda. Eu poderia aqui te encher de conselhos, aquelas técnicas para o seu casamento ir bem. Eu não estou dizendo que não deva ter, mas sem Jesus, ela é vazia, são técnicas vazias. E eu disse assim para a pessoa: tem que começar de Jesus. O casamento tem que começar de Jesus. A continuidade do casamento tem que permanecer em Jesus. E o propósito final, a finalidade do casamento tem que ser Jesus. Qualquer coisa que não tiver Jesus é uma ideia mundana, terrena e temporal da vida. E não vale para nós. Quer combater o bom combate? Tem que ter Jesus. Quer finalizar a corrida? Tem que ter Jesus. Quer permanecer fiel? Tem que ter Jesus. Quer ter uma esperança pós-morte? Só com Jesus. Somente com Jesus. Isso é muito importante, irmão. Vai iniciar o seu negócio? Primeiro comece com Jesus. Quer permanecer com o seu negócio? Tem que passar por Jesus. Qual que é o fim do seu negócio? O propósito final do seu negócio é Jesus. Vai iniciar um relacionamento amoroso? Tem que iniciar com Jesus. Quer permanecer com o seu relacionamento amoroso? Tem que permanecer com Jesus. Qual que é a finalidade, o fim do seu relacionamento amoroso? Eu quero ser feliz. Errado. Tem que ser a glória de Jesus. É por isso que eu até peço para
a gente está conversando muito, e foi isso que aconteceu, por exemplo, nos nossos cursos de casados, os cursos de noivo. Vamos mudar a frase. Eu não estou casando para fazer Bertrana feliz. Eu não estou casando para fazer Bertrano feliz. Eu estou casando para que Jesus receba toda a honra e toda a glória. Se o fim do meu casamento for fazer o outro feliz, é visão temporal, terrena. Está entendendo como que a coisa é séria? Esse homem só conseguiu chegar aos 60 anos, com a morte bater na porta dele. Ele seria esquartejado, a cabeça dele seria arrancada, os membros do corpo seriam arrancados. Ele estava passando por abandono de irmãos. Esse homem só conseguiu passar por todas essas situações porque um dia ele estava no caminho de Damasco e veio Jesus Cristo e se manifestou a ele e tomou o coração dele para si. E o apóstolo Paulo, como pensava só em Jesus, e a finalidade da vida desse homem era conhecer Jesus, é trazer a glória para Jesus. Essa deve ser a nosso propósito de vida, irmãos. Está entendendo? Está entendendo, sim ou não? Essa é a história da nossa fé. Aqui está a história da nossa fé, a regra da nossa fé, a finalidade da nossa fé. Mas nós estamos numa batalha tenebrosa e terrível contra visões temporais que tem sido cantada, tem sido desenhada, tem sido contada em filmes, e a gente fica deslumbrado. E tudo aquelas ideias temporais, aquelas coisas temporais que só fala dessa terra, só fala das coisas racionais, fala só das coisas científicas, fala só das coisas que um dia vai acabar de fato. Mas nós não somos gente dessa visão. A nossa visão é completa. A nossa visão contempla a eternidade. Aleluia! Entra 2020 com esse pensamento, irmão. Jesus, Jesus e Jesus. Amém? Amém? Espero que possamos guardar esse ensino no coração e viver o início dessa nova década com Jesus. Sabe, irmãos, se assim o Senhor nos conduzir, se Ele não voltar antes, o final de 2029 não vai ser nada parecido com o final de 2019. Em 2009, você imaginava tudo que a gente está vendo em 2019? O homem se tornou também um ser virtual. E ele não vai voltar atrás. Você sabia disso? Nós somos seres emocionais, sociais, racionais, espirituais, mas agora entrou uma nova categoria. Somos seres virtuais. E isso não volta mais atrás. As crianças que vão nascer nessa década serão as primeiras crianças que não terão contato com a TV aberta. Elas vão assistir os seus vídeos no YouTube ou em outras plataformas que vão inventar. Talvez a gente vai estar olhando para as pessoas com aqueles óculos, e aqueles óculos vão estar trazendo inúmeras informações no final de 2029, se assim o Senhor não voltar. Talvez, nós não teremos mais carro de gasolina, de álcool e nem de diesel. Você já parou para pensar nisso? A medicina,
ela continua avançando e ela vai avançar muito nessa década. Então, irmãos, para a gente enfrentar e viver essa década que está por vir, a chave se chama Jesus. Porque por mais que as tecnologias se desenvolvam, a aflição humana continua. E é a mesma. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube com a Mayra, e eu falei assim, Mayra, agora eu finalizo. Vamos assistir uma música da Tailândia? E aí eu comecei a mexer, porque eu tinha achado uma música coreana, um pagode coreano, eu fiquei impressionado, pagode coreano. Eu fiquei rindo o dia todo, a Mayra olhava, o que você está rindo? Eu estou achando muito engraçado, pagode coreano. Aí eu falei assim, Mayra, vamos procurar aqui no YouTube uma música tailandesa. E aí eu busquei. Eu vou te contar a história, o roteiro, porque eu não entendi o que se cantava, mas o clipe de uma mulher que era maltratada por seu amado, a ponto dele traí-la, dele traí-la. E depois ela dava a volta por cima quando ele queria voltar. Eu falei assim, Mayra, isso aqui é a angústia do brasileiro. Isso aqui é a música sertaneja da Tailândia. Amém? Os povos são inúmeros, mas a aflição dos povos é a mesma. A tecnologia vai avançar, mas a aflição dos povos e dos humanos serão a mesma. E qual é a resposta de Deus para a aflição dos humanos? Quem é esse evangelho? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome mais lindo do universo? Jesus. Talvez não vai ter carro a gasolina, não vai ter carro a álcool, talvez a gente vai estar tendo informações das pessoas por um óculos, mas a aflição dos humanos vai continuar a mesma, e é Jesus que é a resposta para tudo isso. A nossa visão tem que ter Jesus no início, no meio e finalidade, fim. Se Jesus não for início, nem o meio, nem o fim, se ele não for alguma dessas etapas, não vai bem. O apóstolo Paulo, ele olhou para o final da sua vida com seus 60 a 62 anos e ele viu um legado. Igrejas plantadas, filhos espirituais criados, e ele sabia, eu fiz o que tinha que ser feito. Ele me resgatou para isso. A cada segundo da minha vida eu vivi intensamente para aquilo que Ele me chamou. Eu não desperdicei um segundo dessa minha vida vivendo coisas que não eram para viver. Eu vivi intensamente para fazer tudo aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu não vou morrer com remorso de não ter vivido a vida. Eu não vou viver com amargura de não ter perdoado meus ofensores. Eu vou morrer sabendo que o que eu tinha que fazer, eu fiz.